Ela entrou no quarto de hotel errado e depois de uma noite, o milionário se apaixonou por ela. Para mais histórias de amor como essa, inscreva-se, curta e comente de onde você é. A chuva torrencial castigava as ruas de São Paulo quando Letícia Silva, de 22 anos, entrou correndo no luxuoso Hotel Grand Plaza. Seus cabelos castanhos estavam completamente encharcados, grudados no rosto, e sua mochila furada gotejava no piso de mármore italiano. As roupas simples, jeans desbotado e camiseta de algodão, contrastavam brutalmente com a elegância do ambiente. Por favor, me diga que ainda tenho reserva. Letícia Silva, disse ofegante para o recepcionista, deixando pequenas poças de água onde pisava. O homem atrás do balcão digitou nervosamente no computador, franzindo a testa. Sinto muito, senhorita, mas sua reserva era para ontem. Foi cancelada automaticamente. Letícia sentiu o mundo desabar. Como assim? Eu confirmei por telefone. Tenho uma apresentação amanhã na universidade. Preciso de um lugar para dormir. Naquele momento, um hóspede elegante de terno italiano aproximou-se do balcão, claramente irritado. Escute aqui, estou esperando há 15 minutos. Onde está a chave do quarto 1247? O recepcionista, visivelmente confuso com a movimentação da noite, pegou 2 chaves douradas. Aqui estão, senhorita Silva. Conseguimos um quarto de última hora. Quarto 1247. Letícia agarrou a chave como se fosse um salva-vidas, sem prestar atenção no número. Obrigada, você salvou minha vida. Ela correu para o elevador, deixando um rastro de gotinhas no caminho, sem perceber que o hóspede elegante ficara ali parado, segurando uma chave idêntica e com uma expressão confusa no rosto. No 12º andar, Letícia caminhou pelo corredor luxuoso, procurando o quarto. Sua mochila continuava pingando, criando uma trilha sonora cômica para sua busca. 1245, 1246, 1247. Finalmente, ela inseriu a chave na fechadura e, para sua surpresa e alívio, a porta abriu facilmente. Ufa! Pelo menos uma coisa deu certo hoje. O quarto era ainda mais luxuoso do que ela imaginava. Decoração moderna, uma cama king size com lençóis que pareciam nuvens e uma vista espetacular da cidade através de janelas do chão ao teto. Letícia estava tão exausta que nem questionou como conseguira um quarto tão caro. Que sorte a minha, murmurou jogando a mochila molhada no chão e se dirigindo ao banheiro. Uma ducha quente e vou dormir como um anjo. Enquanto isso, 3 andares abaixo, Eduardo Pinto, de 28 anos, terminava uma reunião de negócios no bar do hotel. Alto, de ombros largos e com aquele tipo de presença que fazia as pessoas se virarem para olhar, Eduardo era conhecido no mundo corporativo por sua precisão milimétrica e controle absoluto sobre cada aspecto de sua vida. Perfeito, então fechamos o negócio amanhã às 9, disse ele ao sócio, ajustando o Rolex no pulso. Agora preciso descansar. Tenho uma apresentação importante de manhã. Eduardo subiu para o quarto 1247, sua suíte preferida no hotel, que reservava sempre que vinha a São Paulo. Inseriu a chave na fechadura, mas ela não funcionou. Tentou novamente. Nada. Que estranho, murmurou, descendo de volta à recepção. Senhor Pinto, que bom vê-lo novamente, cumprimentou o gerente noturno, que o reconheceu imediatamente. Algum problema? A chave do 1247 não está funcionando. Eduardo explicou com a paciência de quem está acostumado a resolver problemas. O gerente verificou o sistema e empalideceu. Oh, meu Deus, houve um engano. Deram sua suíte para outra hóspede. Mas não se preocupe, temos outra suíte disponível no... Não, Eduardo interrompeu firmemente. Eu sempre fico no 1247, há 5 anos. É onde tenho minha rotina, meus documentos organizados de uma forma específica. Resolva isso. Mas, senhor, a hóspede já está instalada e... Então, eu mesmo resolvo. Eduardo pegou a chave reserva e subiu determinado. Não era de desistir fácil e definitivamente não começaria agora. No quarto, Letícia havia tomado o banho mais relaxante de sua vida e vestido o roupão de banho mais macio que já tocara. Estava secando os cabelos quando ouviu o barulho da chave na porta. Que estranho, deve ser o serviço de quarto, pensou, mas não havia pedido nada. A porta se abriu e Eduardo entrou com ar determinado e ligeiramente irritado. Ele parou abruptamente ao ver uma jovem desconhecida em seu roupão de banho no seu quarto. Quem é você? Perguntaram os dois ao mesmo tempo. Letícia gritou e correu para trás da cama, segurando o roupão. Socorro! Tem um maluco tentando invadir meu quarto. Seu quarto? Eduardo erguera uma sobrancelha, incrédulo. Este é o quarto 1247, minha suíte reservada.
É sim meu quarto, tenho a chave. Letícia mostrou a chave dourada tremulando. Eduardo mostrou sua chave idêntica. Eu também tenho a chave, e uma reserva confirmada há 3 semanas. Eles se olharam em silêncio por um momento, processando a situação absurda. Houve um engano, Eduardo concluiu, passando a mão pelos cabelos escuros. Vou descer e resolver isso. Espere. Letícia o impediu de sair. E se não houver outros quartos? Está chovendo muito lá fora e eu realmente preciso de um lugar para dormir. Tenho uma apresentação importante amanhã. Eduardo a observou mais atentamente. Ela era bonita de uma forma natural e despretensiosa, com grandes olhos castanhos que brilhavam mesmo na situação embaraçosa. Havia algo nela que o fazia querer sorrir, apesar do inconveniente. Eu também tenho uma apresentação importante amanhã, ele respondeu, mas seu tom havia amolecido. Que coincidência, sobre o quê? Letícia perguntou, curiosa apesar do constrangimento. Projeto de expansão de uma cadeia de clínicas veterinárias, Eduardo respondeu automaticamente. Depois se pegou conversando normalmente com uma estranha em roupão de banho em seu quarto. Os olhos de Letícia se iluminaram. Você está brincando, eu estudo veterinária. É sobre isso que é minha apresentação, sobre a importância de clínicas veterinárias em bairros carentes. Eduardo piscou, surpreso. Você estuda veterinária? No último ano. E estou morrendo de nervoso porque é minha apresentação final. Se der tudo certo, vou conseguir uma bolsa para fazer especialização em animais silvestres. Letícia explicou animadamente, esquecendo momentaneamente da situação embaraçosa. Algo no entusiasmo dela o cativou. Eduardo estava acostumado com pessoas que falavam de carreira apenas em termos de dinheiro e status. A paixão genuína de Letícia era refrescante. Bem, ele disse, surpreendendo a si mesmo, já que estamos na mesma área e aparentemente ambos precisamos de um lugar para dormir, talvez possamos encontrar uma solução civilizada. Letícia o encarou suspeitamente. Que tipo de solução? O quarto tem um sofá bastante confortável. Eduardo apontou para a área de estar. Eu posso dormir lá. Você faria isso? Por uma completa estranha que invadiu seu quarto? Tecnicamente, nós dois invadimos o quarto um do outro. Eduardo corrigiu com um quase sorriso. E você não parece uma serial killer. Como pode ter certeza? Letícia brincou, e pela primeira vez desde que entrara no quarto, sorriu de verdade. Instinto empresarial, Eduardo respondeu, e dessa vez sorriu também. E assim começou a noite mais estranha e inesperada na vida de ambos. Eduardo insistiu em fazer café, enquanto Letícia se vestia adequadamente. Quando ela saiu do banheiro, usando jeans e uma blusa simples, encontrou-o na pequena cozinha da suíte, preparando 2 xícaras de café, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você sabe fazer café? Ela perguntou impressionada. Uma das poucas coisas domésticas que domino, Eduardo admitiu. Minha secretária sempre diz que eu deveria contratar alguém para isso também, mas café é algo muito pessoal. Letícia riu. Você tem secretária? Nossa, deve ser importante mesmo. E você fala como se importância fosse algo ruim. Eduardo observou entregando-lhe uma xícara. Não é ruim. É só que, às vezes, as pessoas importantes se esquecem das coisas simples. Letícia disse, provando o café. Uau, isso está delicioso. Como assim, coisas simples? Letícia se sentou no sofá, encolhendo as pernas. Tipo, quando foi a última vez que você fez algo só porque era divertido? Não porque ia te render dinheiro ou status, ou contatos importantes? Eduardo parou com a xícara no meio do caminho para a boca. Quando foi mesmo? Ele tentou se lembrar e não conseguiu. Viu? Eu consigo ver você pensando e não encontrando resposta. Letícia disse gentilmente. Não estou te julgando. É só uma observação. E você, faz muitas coisas só por diversão? Eduardo perguntou, sentando-se na poltrona em frente a ela. O tempo todo. Semana passada fiz um piquenique no parque só porque era um dia bonito. Na semana anterior dancei na chuva porque a música do vizinho estava alta mesmo, então por que não aproveitar? Letícia riu da própria memória. Meus amigos dizem que sou maluca. Não maluca, livre, Eduardo disse surpreendendo-se com a própria honestidade. Eles conversaram até tarde. Letícia descobriu que Eduardo era mais engraçado e inteligente do que aparentava. Sob toda aquela seriedade corporativa, havia um homem que fazia observações perspicazes e tinha um senso de humor seco que a fazia rir. Eduardo descobriu que Letícia era mais profunda do que sua espontaneidade sugeria. Ela tinha opiniões fortes sobre sustentabilidade, sabia de cor todos os nomes científicos dos animais que estudava e sonhava em abrir um centro de reabilitação para animais silvestres. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Letícia disse quando já passava das 2 da manhã. Pode. Por que você fica sempre no mesmo quarto, no mesmo hotel,
Não tem vontade de, sei lá, experimentar coisas novas? Eduardo ficou quieto por um momento. Controle, eu acho. Se tudo está sempre igual, não há surpresas desagradáveis. Mas também não há surpresas agradáveis. Letícia apontou suavemente. Como esta noite? Eduardo perguntou, olhando diretamente nos olhos dela. Letícia sentiu seu coração acelerar. Como esta noite? Na manhã seguinte, Eduardo acordou no sofá com o aroma de ovos mexidos. Letícia estava na cozininha, preparando o café da manhã com ingredientes que aparentemente havia pedido ao room service. Bom dia, dorminhoco, ela cantarolou. Pensei em retribuir o café de ontem. Eduardo se espreguiçou, ainda não acreditando que havia dormido no sofá por escolha própria. Que horas são? 7:30. Pensei que você fosse daqueles que acordam às 5 para meditar e fazer exercícios. Normalmente sou, mas ontem foi diferente. Eles tomaram café da manhã juntos, e Eduardo percebeu que não verificara e-mails nenhuma vez desde que entrara no quarto na noite anterior. Sua secretária provavelmente estava em pânico. A que horas é sua apresentação? Eduardo perguntou. Às 10. E a sua? Também às 10. Ele parou de mastigar. Você não disse onde era? Na Universidade de São Paulo, campus Cidade Universitária, Letícia respondeu. Eduardo quase engasgou com o café. Não pode ser. O quê? Minha apresentação é na USP, para a banca de avaliação de projetos sociais da universidade. Eles se olharam boquiabertos. Espera, Letícia disse lentamente. Seu projeto de clínicas veterinárias é o projeto que vamos avaliar hoje? E você é uma das estudantes que vai apresentar projetos para possível parceria. Eduardo concluiu incrédulo. Isso é impossível. Hilário. Complicado. Eles falaram ao mesmo tempo, depois riram da coincidência absurda. O que fazemos agora? Letícia perguntou. Eu não posso parecer que te conheço, senão vão pensar que há favorecimento. E eu não posso parecer que te conheço, senão vão questionar minha imparcialidade. Eduardo concordou. Então, fingimos que somos estranhos? Tecnicamente somos estranhos. Nos conhecemos há menos de 12 horas. Verdade. Letícia sorriu travessamente. Mas foram 12 horas muito interessantes. Eduardo sentiu algo se mexer no peito, uma sensação que não experimentava há anos. Muito interessantes. Na universidade, a situação se tornou ainda mais cômica. Eduardo chegou de terno impecável e pasta de couro, sendo recebido por professores e coordenadores como o importante empresário que era. Letícia chegou com sua mochila, agora seca, e roupas simples, sendo vista como mais uma estudante nervosa. Quando Eduardo entrou na sala de apresentações e viu Letícia entre os estudantes, eles trocaram um olhar rápido. Ela piscou discretamente para ele e Eduardo teve que fazer um esforço sobre-humano para não sorrir. Bom dia, estudantes. Eduardo começou sua apresentação. Estou aqui para apresentar um projeto de expansão de clínicas veterinárias em comunidades carentes e gostaria de ouvir suas propostas de parcerias. Letícia foi a terceira a apresentar. Quando se levantou e caminhou para a frente da sala, Eduardo sentiu seu coração acelerar. Ela estava radiante, confiante, completamente em seu elemento. Meu projeto, Letícia começou, propõe a criação de um programa de estágio em clínicas comunitárias, onde estudantes de veterinária possam ganhar experiência prática, enquanto oferecem serviços gratuitos para famílias de baixa renda. À medida que ela falava, Eduardo percebeu que não era apenas a paixão dela que o impressionava, era a inteligência, a pesquisa detalhada, a viabilidade real do projeto. Letícia havia pensado em cada detalhe, desde o financiamento até a logística. Além disso, ela continuou, proponho que essas clínicas também sirvam como centros de educação, ensinando cuidados básicos com animais e prevenção de doenças. Eduardo sabia que deveria manter a expressão neutra, mas estava genuinamente impressionado. O projeto de Letícia não apenas complementava perfeitamente sua proposta, como a aprimorava de formas que ele não havia considerado. Quando ela terminou, a sala ficou em silêncio por um momento. Depois irrompeu em aplausos. Eduardo teve que se conter para não aplaudir mais entusiasticamente que os outros. Após todas as apresentações, Eduardo pediu uma pausa para consulta com sua equipe. Na verdade, ele só precisava de um momento para processar o que havia acontecido. No corredor, ele encontrou Letícia bebendo água no bebedouro. Essa foi, ele começou em voz baixa, a melhor apresentação da minha vida. Ela completou, radiante. Acho que toda aquela conversa ontem me ajudou a organizar as ideias. Letícia, seu projeto é... Senhor Pinto, uma professora se aproximou. Já decidiu sobre as parcerias? Eduardo se afastou de Letícia discretamente. Na verdade, gostaria de conversar individualmente com alguns estudantes, para esclarecer detalhes técnicos.
Uma hora depois, Eduardo e Letícia estavam sentados em uma cafeteria próxima à universidade, oficialmente para discussão técnica do projeto, mas na verdade porque Eduardo não conseguia deixar de vê-la novamente. Então, Letícia disse mexendo o café, oficialmente o que achou da minha apresentação? Oficialmente, é o projeto mais inovador e viável que vi em anos. Eduardo respondeu honestamente. Você realmente pensou em tudo. E não oficialmente? Eduardo sorriu. Não oficialmente. Fiquei orgulhoso, como se te conhecesse há anos e soubesse do que você era capaz. Letícia sentiu o rosto esquentar. É estranho, né? Como uma noite pode fazer você se sentir conectado com alguém. Muito estranho, Eduardo concordou. Também muito assustador. Por quê? Eduardo hesitou. Porque não costumo me conectar com pessoas e definitivamente não costumo tomar decisões baseadas em sentimentos. E você está pensando em tomar uma decisão baseada em sentimentos agora? Estou pensando em te contratar, Eduardo disse diretamente, para coordenar o projeto das clínicas comunitárias. Letícia quase derrubou o café. O quê? Seu projeto é perfeito. Você é perfeita para o cargo. É uma decisão empresarial lógica. Eduardo, Letícia o encarou seriamente. Seria por competência ou porque passamos a noite conversando? Honestamente, um pouco dos dois. Eduardo admitiu, mas principalmente competência. Eu não chegaria onde cheguei tomando decisões puramente emocionais. E onde você chegou exatamente? Letícia perguntou. Quer dizer, além do sucesso profissional? Eduardo parou para pensar. Sozinho, principalmente. Isso te incomoda? Até ontem não. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso da honestidade pairando entre eles. Se eu aceitar a proposta, Letícia disse finalmente, teríamos que trabalhar juntos. Sim. E isso complicaria, o que quer que seja isso entre nós. Provavelmente. Mas se eu não aceitar, talvez nunca mais nos vejamos. Possivelmente. Letícia suspirou. Por que as coisas boas sempre têm que ser complicadas? Talvez porque as coisas fáceis não valem tanto a pena, Eduardo sugeriu. Nos dias seguintes, Letícia aceitou a proposta de trabalho, mas ambos concordaram em manter distância profissional. Foi um fracasso completo. Eduardo descobriu que não conseguia se concentrar em reuniões quando Letícia estava presente. Ela tinha o hábito de fazer pequenas anotações nas margens dos documentos, não relacionadas ao trabalho, mas pequenos desenhos ou observações engraçadas que o faziam sorrir involuntariamente. Letícia descobriu que Eduardo era ainda mais impressionante no ambiente de trabalho. Ele era justo, inteligente e genuinamente preocupado com o impacto social dos projetos. Mas também notou que ele trabalhava até muito tarde, comia mal e parecia não ter vida pessoal alguma. Eduardo, ela disse uma quinta-feira à noite, encontrando-o ainda no escritório às 9 horas. Você já jantou? Vou pedir alguma coisa daqui a pouco. Ele respondeu sem levantar os olhos dos papéis. Há quanto tempo você não sai para jantar? Quero dizer, senta em um restaurante, pede vinho, conversa com alguém? Eduardo parou de escrever. Não me lembro. Isso é triste. É prático. Letícia se sentou na cadeira em frente à mesa dele. Eduardo, posso falar uma coisa? Como sua funcionária? Pode. Você é um dos homens mais inteligentes e interessantes que já conheci, mas está desperdiçando sua vida. Eduardo finalmente levantou os olhos. Como assim? Você trabalha para viver ou vive para trabalhar? Trabalho é vida, é propósito, é realização, é fuga. Letícia interrompeu gentilmente. Do que você está fugindo? Eduardo se recostou na cadeira, visivelmente desconfortável. Não estou fugindo de nada. Então prove. Como? Saia comigo para jantar. Agora. Não para discutir trabalho, não para networking, só para jantar. Eduardo a encarou por um longo momento. Letícia, é só um jantar, Eduardo. Comida, conversa, talvez uma risada ou duas. Coisas que pessoas normais fazem. Nós não somos pessoas normais. Você é minha funcionária. E fora do horário de trabalho, sou apenas uma pessoa que se importa com você. A honestidade na voz dela o desarmar. Você se importa comigo? Claro que me importo. Você é meu amigo. Pelo menos espero que seja. Eduardo olhou para os papéis na mesa, depois para Letícia. Tudo bem, mas escolha o restaurante. Desde que não seja fast food ou comida japonesa para a viagem. Tenho padrões, Letícia. Eles foram a um pequeno restaurante italiano que Eduardo frequentava para jantares de negócios. Mas dessa vez, ele pediu uma mesa mais reservada, longe da agitação. Você vem aqui sempre? Letícia perguntou, olhando o ambiente aconchegante. Para reuniões, sim. Para jantar por prazer, não. Qual é a diferença? Eduardo pensou. O vinho, eu acho. Em reuniões, bebo água. Então vamos pedir vinho. Letícia,
Eduardo, relaxa, é só uma taça de vinho. Não vai te transformar em uma pessoa irresponsável. Eles pediram uma garrafa de Chianti e, para a surpresa de Eduardo, ele realmente relaxou. A conversa fluiu naturalmente. Eles falaram sobre filmes, viagens que gostariam de fazer, histórias da infância. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Letícia disse depois da segunda taça de vinho. Pode. Você já foi apaixonado? Quero dizer, verdadeiramente apaixonado? Eduardo ficou quieto por tanto tempo que Letícia pensou que ele não fosse responder. Uma vez, ele disse finalmente. Na faculdade. Durou 2 anos. O que aconteceu? Ela disse que eu amava mais o trabalho do que ela e estava certa. Você se arrepende? De perder ela? Sim. De não ter mudado na época? Também. E agora? Você mudaria agora? Eduardo olhou diretamente nos olhos dela. Pela pessoa certa? Talvez. O ar entre eles se eletrizar. Letícia sentiu o coração acelerar e percebeu que estavam se inclinando um para o outro através da mesa. Eduardo, ela sussurrou. Eu sei, ele murmurou. Complicado, muito complicado. Mas nenhum dos dois se afastou. O momento foi interrompido quando o garçom trouxe a sobremesa. Eles se separaram rapidamente como adolescentes pegos em flagrante. Talvez devêssemos ir, Eduardo disse claramente abalado. Sim, é tarde. No carro, durante o trajeto até o apartamento de Letícia, eles ficaram em silêncio. A tensão era palpável. Eduardo, Letícia disse quando ele parou em frente ao prédio dela. Aquela noite no hotel foi um erro. Eduardo disse rapidamente. Não deveria ter acontecido. Letícia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Um erro? Letícia, você é jovem, inteligente, tem a vida toda pela frente. Eu sou um workaholic de 28 anos que não sabe como ter um relacionamento normal. E se eu não quiser um relacionamento normal? Ela perguntou. E se eu quiser você exatamente como você é? Eduardo fechou os olhos. Você não sabe o que está dizendo. Sei sim, sei que você me faz rir. Sei que é a pessoa mais íntegra que já conheci. Sei que quando está comigo sorri de verdade. Não aquele sorriso corporativo que usa com todo mundo. Letícia, sei que você se importa comigo também. Vi como me olha quando pensa que não estou vendo. Eduardo abriu os olhos e a encarou. Claro que me importo com você. Você é o quê? Você é luz. Ele disse simplesmente. É tudo que eu não sou. Eduardo, você não é escuridão. Você só se esqueceu de como brilhar. Ela se inclinou e o beijou suavemente. Eduardo ficou imóvel por um segundo, depois correspondeu com uma intensidade que o surpreendeu. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela. Isso é uma péssima ideia. As melhores coisas da vida geralmente são. Letícia sussurrou. Na semana seguinte, Eduardo tentou manter distância profissional, mas foi inútil. Eles se encontravam inventando desculpas. Precisavam revisar contratos, discutir cronogramas, alinhar estratégias. Sempre acabavam conversando sobre outras coisas e rindo mais do que deviam. A tensão no escritório era óbvia para todos. A secretária de Eduardo, Márcia, fez comentários discretos sobre como ele estava mais humano ultimamente. Os colegas de Letícia brincavam que ela estava brilhando de um jeito diferente. Letícia, disse Amanda, sua melhor amiga e colega de projeto, você precisa conversar com alguém sobre o que está acontecendo. Está óbvio que vocês dois estão, sei lá, apaixonados? É complicado, Amanda. O amor sempre é complicado. Mas você está feliz? Letícia parou para pensar. Estava? Sim. Quando estava com Eduardo, sentia-se completa de uma forma que nunca experimentara. Mas também estava constantemente ansiosa, preocupada com as regras profissionais, com a diferença de idade e posição social. Sou feliz quando estou com ele, ela admitiu. Mas não há mas. Se vocês se fazem felizes, o resto se resolve. Enquanto isso, Eduardo estava tendo uma conversa similar com seu melhor amigo e sócio Roberto. Eduardo, você está diferente, mais relaxado, mais humano. Não sei do que você está falando. Estou falando da Letícia. Você está apaixonado por ela. Eduardo parou de fingir que trabalhava. É um profissional. É humano. Quando foi a última vez que você se apaixonou por alguém? Há 6 anos. E como terminou? Mal. Então você vai deixar uma experiência ruim do passado arruinar uma possível experiência boa do presente? Eduardo não respondeu, mas a pergunta ficou ecoando em sua mente. A situação chegou ao ponto de ruptura em uma sexta-feira, quando Eduardo viu Letícia conversando animadamente com um dos veterinários mais jovens da equipe no corredor. Eles estavam rindo, e o rapaz estava claramente flertando com ela. Eduardo sentiu uma pontada de ciúme que o assustou. Ele não era ciumento, nunca havia sido, mas ver outro homem fazendo Letícia rir daquela forma o deixou irracionalmente irritado. Letícia, ele disse,
aproximando-se com sua voz mais formal. Preciso falar com você sobre o relatório mensal. Claro, ela respondeu, percebendo a tensão na voz dele. Já vou, Ricardo, disse para o veterinário. No escritório de Eduardo, com a porta fechada, a atmosfera estava carregada. Que relatório mensal? Letícia perguntou. Não há relatório mensal, Eduardo admitiu, passando a mão pelos cabelos. Então por que me chamou aqui? Eduardo lutou consigo mesmo por um momento, depois explodiu. Porque não aguento mais te ver conversando com outros homens como se o quê, Eduardo? Como se você estivesse disponível. Letícia piscou surpresa. Ciúme, sério? Não é ciúme, é ciúme, ela disse, e para a surpresa dele, sorriu. Eduardo, você está com ciúme do Ricardo? Ele estava flertando com você. Eduardo resmungou, parecendo um adolescente contrariado. E daí? E daí? Eduardo a encarou incrédulo. Como assim, e daí? Letícia se aproximou dele, com aquele sorriso travesso que sempre o desarmar. Eduardo, você realmente acha que eu estaria interessada no Ricardo quando tenho você? Você me tem? E perguntou a voz mais baixa. Depende, você me quer? Eduardo a puxou para perto, envolvendo-a pela cintura. Claro que te quero. Você está me deixando louco há semanas. Então para de fugir de mim. Letícia, é complicado. As pessoas vão falar, vão questionar sua competência, vão dizer que você conseguiu o emprego porque você se apaixonou por mim depois que eu já havia provado minha competência? Ela interrompeu. Eduardo, eu não me importo com o que as pessoas vão dizer. Me importo com o que você sente. Eu sinto que você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida em anos, ele admitiu. E isso me aterroriza. Por quê? Porque não sei como ser namorado e chefe ao mesmo tempo. Porque você merece alguém que saiba te dar atenção, que não trabalhe até tarde todos os dias, que lembre dos seus aniversários sem precisar de lembretes na agenda. Letícia colocou as mãos no rosto dele. Eduardo, você acha que eu me apaixonei por quem você poderia ser? Eu me apaixonei por quem você é. Workaholic, esquecido, viciado em trabalho e tudo. Mesmo. Mas vou fazer você mudar algumas coisas. Como o quê? Bem, para começar, você vai ter que aprender a desligar o celular no jantar. Eduardo riu. Uma risada genuína, livre. Isso é negociável. Não é, Letícia disse firmemente, mas sorrindo. E você vai ter que me apresentar como sua namorada, não como minha coordenadora de projetos. E se isso afetar sua reputação profissional? Então eu provo minha competência todos os dias até ninguém mais questionar. Eduardo a olhou com uma admiração que ia além da atração física. Você é incrível. Eu sei, Letícia brincou. E você vai descobrir isso melhor ao longo do tempo. Eles se beijaram então, um beijo que selou não apenas o romance, mas uma parceria verdadeira. Nas semanas seguintes, Eduardo realmente mudou, ou melhor, redescobriu partes de si mesmo que havia enterrado no trabalho. Ele começou a sair do escritório às 6 da tarde pelo menos 3 vezes por semana. Levava Letícia para conhecer lugares que ela nunca havia estado, restaurantes elegantes, peças de teatro, concertos. Letícia, por sua vez, trouxe espontaneidade para a vida de Eduardo. Ela o convenceu a fazer um piquenique no parque, o primeiro da vida dele, a assistir filmes de comédia no cinema, a dançar na chuva quando saíram de um restaurante durante uma tempestade. Eduardo, ela disse numa tarde de domingo enquanto estavam deitados no sofá do apartamento dele, assistindo um filme qualquer. Posso te contar um segredo? Pode. Naquela primeira noite no hotel, eu sabia que era o quarto errado. Eduardo se virou para encará-la. Como assim? Bom, não sabia no início. Mas quando você entrou e a gente começou a conversar, eu percebi que havia algo especial acontecendo. E aí, quando você ofereceu o sofá, eu poderia ter descido e pedido outro quarto. Por que não fez isso? Letícia sorriu. Porque tinha a sensação de que, se fosse embora, perderia algo importante. E você estava certa. E você não pensou em me mandar embora e resolver a situação da forma tradicional? Eduardo riu. Pensei, por cerca de 2 segundos. Depois você começou a falar sobre veterinária com tanto entusiasmo que não consegui interromper. Mentiroso. Você ficou porque achou que eu era bonita. Fiquei porque você era interessante. Que você também fosse bonita foi um bônus. Eles riram e Eduardo percebeu que não lembrava da última vez que havia passado uma tarde inteira sem pensar em trabalho. Mas nem tudo eram flores. A diferença de posição no trabalho às vezes gerava tensões. Letícia odiava quando Eduardo tentava protegê-la de críticas ou dar-lhe tratamento especial em reuniões. Eduardo se irritava quando Letícia questionava suas decisões na frente da equipe, mesmo que estivesse certa. A primeira briga séria aconteceu em uma reunião sobre o orçamento das clínicas comunitárias. Acho que deveríamos reduzir os custos administrativos e investir mais em equipamentos.
Letícia sugeriu. Já discutimos isso. Os custos administrativos são necessários. Eduardo respondeu mais seco que o habitual. Mas se cortarmos 15% da administração, conseguiremos comprar mais 2 aparelhos de ultrassom. Letícia, obrigado pela sugestão, mas vamos manter o planejamento original. Letícia ficou vermelha. Eduardo nunca a havia dispensado assim em público. Após a reunião, ela o seguiu até o escritório. O que foi aquilo? Ela exigiu, fechando a porta com força. Foi uma reunião de trabalho. Eu tomei uma decisão executiva. Você me humilhou na frente de toda a equipe. Eu apenas... Você me tratou como se eu fosse uma estagiária qualquer, dando palpites idiotas. Eduardo suspirou. Letícia, você precisa entender que no trabalho... No trabalho o quê? Você é meu chefe e eu tenho que aceitar calada qualquer decisão sua, mesmo quando está errada? Eu não estava errado. Estava sim, e você sabe disso, mas não pode admitir porque eu sou sua namorada e você acha que isso compromete sua autoridade. Eduardo parou porque ela tinha razão. Você tem razão, ele admitiu. Sobre o orçamento e sobre minha reação. Letícia piscou surpresa. Tem? Sim. Podemos cortar da administração e comprar os equipamentos. E desculpa por te tratar assim na reunião. Eduardo, é difícil para mim, Letícia, separar o profissional do pessoal. Estou aprendendo. Para mim também é difícil, ela admitiu. Às vezes não sei se você está discordando de mim como chefe ou como namorado. Vamos fazer um acordo, Eduardo sugeriu. No trabalho, tratamos um ao outro como profissionais. Se você acha que estou errado, contesta. Se eu acho que você está errada, explico o porquê, respeitosamente. E se não conseguirmos resolver, aí discutimos em casa como namorados. E se continuarmos discordando? Eduardo sorriu. Aí você provavelmente está certa, e eu admito. Gosto desse acordo. 2 meses depois, eles enfrentaram seu primeiro teste real como casal. Eduardo recebeu uma proposta de trabalho em Nova York, uma oferta incrível para expandir suas empresas internacionalmente. É uma oportunidade única, ele explicou para Letícia durante o jantar. Seria por 2 anos inicialmente. Letícia sentiu o estômago revirar. 2 anos? No mínimo. Mas Letícia, imagine as possibilidades. Poderíamos implementar o projeto das clínicas comunitárias em nível internacional. Você terminaria a faculdade lá? Poderia fazer especializações que nem existem aqui no Brasil. Você já decidiu aceitar? Ela perguntou, tentando manter a voz estável. Ainda não. Quero saber o que você acha. O que eu acho? Letícia largou o garfo. Eduardo, nós nunca conversamos sobre isso. Sobre planos futuros. Sobre o que queremos como casal. Estou conversando agora. Não. Você está me informando de uma decisão que já tomou e esperando que eu concorde. Eduardo franziu a testa. Não é assim. Então me diga, se eu disser que não quero ir, você recusa a proposta? Eduardo hesitou e a hesitação foi resposta suficiente. Entendi, Letícia disse, levantando-se da mesa. Letícia, espera. Não, Eduardo. Eu entendi. O trabalho sempre vai vir primeiro. Sua ex-namorada estava certa. Ela pegou a bolsa e saiu, deixando Eduardo sozinho no restaurante. Nos dias seguintes, eles mal se falaram. No trabalho, mantinham uma formalidade gelada que fazia toda a equipe andar na ponta dos pés. Eduardo mergulhou ainda mais no trabalho, ficando no escritório até tarde, como nos velhos tempos. Letícia, por sua vez, começou a questionar se realmente conhecia Eduardo. Talvez ele nunca mudasse de verdade. Talvez ela fosse apenas uma distração temporária em sua vida dedicada ao trabalho. Foi Márcia, a secretária de Eduardo, quem finalmente interferiu. Letícia, ela disse, aproximando-se da mesa dela. Posso dar um conselho não solicitado? Claro, Márcia. Trabalho aqui há 8 anos. Vi Eduardo em vários relacionamentos. Todos terminaram da mesma forma. A mulher exigia que ele escolhesse entre ela e o trabalho. E ele sempre escolhia o trabalho. Sempre. Até você. Letícia levantou os olhos dos papéis. Como assim? Ele recusou a proposta de Nova York. O quê? Ontem. Ligou para lá e recusou. Disse que tinha compromissos importantes aqui no Brasil. O coração de Letícia acelerou. Ele não me contou. Porque vocês não estão se falando. Mas Letícia, aquele homem está destruído. Ele acha que perdeu você. Ele podia ter me contado sobre a proposta antes de ser oferecida. Podia ter incluído nossa relação na decisão desde o início. Podia. Mas Eduardo não pensa assim. Ele organiza a vida em compartimentos, trabalho aqui, relacionamento ali. Está aprendendo a misturar as coisas, mas é um processo. E se ele voltar a compartimentalizar? E se decidir que sou complicada demais? Márcia sorriu. Letícia, aquele homem trabalha há 3 dias usando a mesma gravata. Eduardo Pinto, que troca de gravata 2 vezes por dia. Você acha que ele te considera complicada demais? Naquela noite, Letícia apareceu no apartamento de Eduardo. Ele atendeu a porta com cara de quem não dormia há dias.
Oi, ela disse simplesmente. Oi, ele respondeu, e mesmo exausto, seus olhos se iluminaram ao vê-la. Posso entrar? Eduardo abriu a porta e ela entrou. O apartamento estava uma bagunça, algo impensável para o Eduardo que ela conhecera. Havia papéis por toda parte, xícaras de café vazias, roupas jogadas no sofá. Você recusou Nova York, ela disse. Márcia te contou. Por quê? Eduardo passou a mão pelos cabelos desarrumados. Porque não quero morar em Nova York. Eduardo, porque não quero morar em lugar nenhum onde você não esteja. E corrigiu, olhando diretamente para ela. Letícia sentiu os olhos marejarem. Você deveria ter me contado sobre a proposta. Eu sei. Desculpa. Ainda estou aprendendo a compartilhar decisões importantes. E se eu tivesse dito que queria ir, que achava que era uma boa oportunidade para nós dois? Eduardo sorriu tristemente. Aí eu teria aceito. E você teria ficado furiosa comigo por não ter personalidade própria. Letícia riu através das lágrimas. Você me conhece bem. Estou tentando. Eles ficaram se olhando por um momento, a tensão dos últimos dias se dissolvendo lentamente. Eduardo, Letícia disse finalmente, eu não quero que você mude completamente. Gosto do seu jeito focado, da sua ambição, da forma como você se dedica às coisas importantes. Mas quero ser uma das coisas importantes. Quero que você me inclua nas decisões que afetam nossa vida juntos. E eu quero isso também, Eduardo admitiu. Só não sei muito bem como fazer. Minha vida inteira, eu tomei decisões sozinho. Então aprende. Nós aprendemos juntos. Eduardo a puxou para perto. Você me perdoa por ser um idiota? Só se você me perdoar por ser teimosa e dramática. Você não é dramática. Saí do restaurante no meio do jantar, Eduardo. Ok, você é um pouco dramática. Eles riram e se beijaram, e Eduardo percebeu que aquela era a primeira vez em dias que se sentia completo. Letícia, ele disse, ainda segurando-a perto, tem uma coisa que eu quero te falar. O quê? Eu te amo. Era a primeira vez que ele dizia isso. Letícia sentiu o coração explodir de felicidade. Eu também te amo, ela respondeu. Mesmo quando você é um workaholic impossível. E eu te amo mesmo quando você mexe nos meus arquivos organizados. E quando ponho música alta no escritório. E quando faz reuniões de trabalho virarem sessões de terapia em grupo. E quando como todos os biscoitos da cozinha do escritório. Isso é você? Eduardo fingiu surpresa. Eu achava que eram ratos. Letícia o atingiu com uma almofada, e eles caíram no sofá rindo. 6 meses depois, a primeira clínica comunitária foi inaugurada em uma comunidade na zona leste de São Paulo. Eduardo e Letícia estavam lado a lado, cortando a fita inaugural, cercados por famílias da comunidade, estudantes de veterinária e toda a equipe do projeto. Acho que conseguimos, Letícia sussurrou para Eduardo enquanto posavam para fotos. Conseguimos o quê? Misturar trabalho e vida pessoal sem destruir nenhum dos dois. Eduardo olhou ao redor, para a clínica que haviam construído juntos, para as crianças da comunidade, brincando com os cachorros que haviam trazido para a consulta gratuita, para Letícia radiante ao lado dele. Mais que isso, ele disse, conseguimos fazer os dois ficarem melhores. Eduardo, Letícia disse de repente séria, tem uma coisa que preciso te contar. O quê? Ele se virou preocupado com o tom dela. Estou grávida. Eduardo piscou. O quê? Brincadeira. Letícia riu da própria piada. Você deveria ver sua cara. Letícia Silva. Eduardo fingiu indignação. Você quase me mata do coração. Desculpa, não resisti. Mas falando sério, tem algo que quero te contar. Se for outra brincadeira, não é. Recebi uma proposta da USP para fazer mestrado em medicina veterinária conservacionista. Eduardo sentiu um aperto no peito. E você quer aceitar? Depende. De quê? De você vir comigo para a entrevista final. Como meu namorado, não como meu chefe. Eduardo sorriu aliviado. Posso levar flores? Pode, mas nada de tentar subornar os professores com propostas de parcerias empresariais. Eu nunca faria isso. Eduardo, ok, eu talvez pensasse em fazer isso. Por isso te amo. Letícia riu beijando-o rapidamente. A festa de inauguração da clínica se estendeu até tarde. Eduardo, que normalmente já teria ido embora há horas, ficou até o final conversando com os moradores da comunidade, brincando com as crianças e descobrindo que podia gostar de eventos sociais quando eram genuínos. Pronta para ir? Ele perguntou para Letícia quando o último convidado foi embora. Na verdade, tem mais uma surpresa, ela disse, com aquele sorriso travesso que ele havia aprendido a temer e amar em igual medida. Letícia, calma, é uma surpresa boa. Feche os olhos. Não vou fechar os olhos. A última vez que você disse isso, acabei com tinta nas mãos do projeto de arte das crianças. Eduardo, confia em mim.
Essa é a frase mais perigosa que você fala, mas ele fechou os olhos mesmo assim. Letícia o guiou até a sala principal da clínica, onde havia montado uma pequena mesa com velas, vinho e a comida favorita dele de um restaurante japonês próximo. Pode abrir. Eduardo abriu os olhos e ficou sem palavras por um momento. Letícia, o que é isso? Um jantar particular, para comemorar nosso primeiro projeto concluído juntos. Como você organizou isso sem eu saber? Tenho meus métodos, e sua secretária é minha cúmplice. Eduardo a beijou suavemente. Você é incrível. Eu sei. Agora senta aí e me deixa te servir, que você passou o dia inteiro trabalhando. Nós dois passamos o dia inteiro trabalhando. Sim, mas eu sou mais nova, tenho mais energia. Você vai usar esse argumento até os 30? Até os 35, pelo menos. Eles jantaram na clínica vazia, conversando sobre os planos para as próximas unidades, sobre o mestrado de Letícia, sobre viagens que queriam fazer juntos. Eduardo percebeu que nunca havia tido uma conversa sobre futuro que o animasse tanto ao invés de o estressar. Eduardo, Letícia disse quando estavam terminando a sobremesa. Posso te fazer uma pergunta? Sempre. Você é feliz? Eduardo parou com a colher no meio do caminho para a boca. Era uma pergunta simples, mas que ninguém nunca havia feito para ele. Sim, ele respondeu, e percebeu com surpresa que era verdade. Muito feliz. Mesmo tendo que dividir sua agenda com uma namorada que insiste em fazer piqueniques e ver filmes de comédia, especialmente por causa disso. E mesmo tendo uma namorada que reorganiza seus arquivos e põe adesivos coloridos nos relatórios. Ok, isso eu ainda estou aprendendo a aceitar. Letícia riu. Vou tentar me controlar. Não tenta. Gosto de você exatamente como você é. Bagunceira, espontânea, teimosa. Você estava indo tão bem. Corajosa, apaixonada, inteligente e a pessoa mais autêntica que já conheci. Letícia sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eduardo, e você? É feliz? Sou a pessoa mais feliz do mundo, ela respondeu sem hesitar. Mesmo tendo um namorado que confere e-mails durante filmes românticos. Eu faço isso? Faz. Vou parar. Não vai, não. Mas tudo bem, faz parte do seu charme. Eles terminaram o jantar e caminharam de mãos dadas até o carro, observando a clínica que haviam construído juntos. Letícia, Eduardo disse quando estavam no carro, tem uma coisa que eu quero te falar. Se for sobre trabalho, pode ficar para segunda-feira. Não é sobre trabalho, é sobre nós. Ok. Eduardo respirou fundo. Eu estava pensando, talvez seja a hora de morarmos juntos. Letícia se virou para encará-lo, surpresa. Sério, sério. Quero acordar com você todos os dias. Quero brigar sobre qual série assistir na Netflix. Quero que você organize meus arquivos de forma completamente ilógica. Eduardo Pinto, você está me pedindo para morar com você? Estou, oficialmente. E você entende que isso significa que vou ter que decorar seu apartamento minimalista com plantas e almofadas coloridas? Entendo e aceito. E que vou cozinhar ocasionalmente, e não sou uma ótima cozinheira. Podemos contratar alguém. E que vou te arrastar para aulas de dança. Eduardo hesitou. Isso é negociável, não é? Então aceito a dança também. Letícia se jogou nos braços dele, beijando-o com entusiasmo. Sim, 1000 vezes sim. Nem perguntei ainda direito. Não precisa. A resposta é sim para morar juntos, sim para as plantas, sim para tudo. Eduardo riu, abraçando-a forte. Te amo, Letícia Silva. Te amo também, Eduardo Pinto. Agora me leva para casa, nossa casa, que temos muito planejamento para fazer. Que tipo de planejamento? Bem, para começar, precisamos decidir de que lado da cama cada um vai dormir. Eu sempre durmo do lado direito. Que coincidência, eu também. Eduardo gemeu. Já estou vendo que vamos ter nossa primeira briga doméstica. Provavelmente, mas depois fazemos as pazes e vai ser ótimo. Como você pode ter tanta certeza? Porque, Letícia disse, acariciando o rosto dele, somos ótimos juntos. No trabalho, na vida, em tudo. Mesmo quando brigamos. Especialmente quando brigamos. É quando aprendemos mais um sobre o outro. Eduardo beijou sua testa. Você tem razão. Sempre tenho. Vai descobrir isso nos próximos 50 anos. 50 anos? No mínimo. Espero que esteja preparado para uma vida inteira de aventuras, Sr. Pinto. Eduardo olhou para a mulher extraordinária em seus braços, que havia entrado em sua vida por acidente e se tornado a melhor parte dela, e sorriu. Não conseguiria imaginar nada melhor, senhora. Futura Pinto. Ei, ainda não discutimos sobre nomes. Mais uma coisa para negociarmos em casa. Nossa lista de negociações está ficando bem longa. Temos uma vida inteira para resolver tudo.
E enquanto dirigiam para o que seria o primeiro dia do resto de suas vidas juntos, Eduardo percebeu que pela primeira vez a ideia de futuro o enchia de animação ao invés de ansiedade. Letícia havia lhe ensinado que os melhores planos eram aqueles feitos com a pessoa certa e que, às vezes, as melhores coisas da vida aconteciam quando você menos esperava, como entrar no quarto errado de um hotel e encontrar o amor da sua vida. Eduardo, Letícia disse sonolenta, apoiando a cabeça no ombro dele enquanto paravam no trânsito. Obrigada por não ter me mandado embora naquela primeira noite. Obrigado por ter entrado no quarto errado. Não foi erro, foi destino. Você acredita em destino? Acredito que algumas pessoas são feitas uma para a outra, e acredito que não importa como, elas sempre se encontram. Eduardo beijou o topo da cabeça dela. Então acredito em destino também. E assim, o que começou como o maior mal-entendido de suas vidas se tornou a melhor coisa que já havia acontecido com eles. Porque às vezes, entrar no lugar errado pode te levar exatamente para onde você precisa estar. Eduardo e Letícia se casaram 2 anos depois, em uma cerimônia simples na clínica comunitária que construíram juntos. Letícia terminou o mestrado e abriu um centro de reabilitação para animais silvestres. Eduardo aprendeu a dançar, mais ou menos, e descobriu que podia gostar de piqueniques. Eles tiveram 3 filhos, 2 cachorros e brigaram sobre a decoração de casa por 20 anos felizes. E sim, Letícia sempre ganhou as discussões sobre plantas.